Meu nome é Raquel. Meu nome é Giovanni. Eu sou a Luísa. E a gente é da ProJovem, a gente faz trabalho com a empresa e com a escola. E a gente tem que desenvolver alguns projetos durante a semana. Hoje a gente vai conversar com a Cris sobre violência contra a mulher, que ela trabalha em uma ONG que faz trabalho voluntário nesses casos. Começando a primeira pergunta, você sempre trabalhou nessa ONG ou fazia alguma coisa antes? Não, assim, a ONG, ela aconteceu como fruto da minha experiência pessoal, né? Infelizmente, eu também sou uma sobrevivente da violência, passei por essa vivência e depois que eu consegui romper com esse ciclo e consegui sair dessa situação, é que eu comecei a me importar com outras mulheres que também passavam pela mesma situação. E aí foi algo que surgiu mesmo desse sentimento de ajudar, mas sem programar, vou criar uma ONG. Foi acontecendo, né? Eu comecei a contar minha história, dar palestras, enfim, e sempre surgiam mulheres pedindo ajuda. E eu tentava, né, através do meu network, conheço um psicólogo, uma advogada, tentar auxiliar de alguma forma essas mulheres. E isso foi crescendo e acabou se tornando uma ONG. Legal. Muito interessante. Então foi uma experiência pessoal que você passou que te levou a trabalhar nessa ONG. Sim. Interessante. E há quanto tempo você está trabalhando com isso? Então, tudo isso aconteceu comigo, eu fiquei 6 anos no relacionamento abusivo, onde eu era casada com um pastor. Um pastor. Nossa! E aí, nesse relacionamento, eu sofri todo tipo de violência, perdi um bebê de 3 meses com chute nas costas. Sério? Aí eu tive um aborto. E quando você está dentro do ciclo da violência, você não entende o que está acontecendo e você acha que você gosta da pessoa. Então eu falei que, né, falei que foi espontâneo, não sei, não contei a verdade naquele tempo. Normalmente as mulheres inventam Escondem, ainda mais quando tem um marido pastor, né? E aí eu perdi esse bebê e continuei nesse relacionamento. Durou 6 anos. E assim, chegou assim ao extremo e foi romper mesmo com uma denúncia, quando eu já estava afetado minha mente, meu psicológico, meu emocional, eu já tinha perdido minha identidade, não sabia nem quem eu era. Aí é que eu realmente denunciei e pedi ajuda. Nossa, então tem esse processo todo, né? E você até acaba perdendo a sua identidade por causa da outra pessoa. Sim, sim. E até porque, assim, no caso dele era bem complicado, porque ele sofre, né, ainda hoje, de esquizofrenia. Então, eu comecei a entrar naquele mundo dele. Ele teve umas 7 internações até eu saber que ele tinha esse problema, porque ele quebrava tudo dentro de casa e me agredia. A gente vivia comprando sempre as mesmas coisas, né? Tipo televisão, micro-ondas, cadeira, tudo que você imaginar, ele quebrava tudo. Nossa. Então a gente tinha que estar sempre comprando as mesmas coisas. E então, só que eu não entendia e ficava escondendo, né? Com vergonha, aquela situação. Aí quando eu fui saber que ele tinha um problema mesmo desse nível, foi quando ele foi pra sacada e começou a falar que a vida era uma merda. Nossa. E quando eu escutei o povo lá embaixo respondendo, que era num outro país, era na Itália que isso aconteceu, e aí eu comecei a escutar, né, o povo respondendo, falando, não fa questo ragazzo, não, ele tava lá, mas a vida é uma merda. Quando eu fui ver, ele tava na sacada, no 5º andar, sentado, falando que a vida era uma merda. Nossa. E aí o povo se desesperou, daí veio o carabinieri, corpo, os bombeiros, levaram ele na camisa de força, e daí como ele estava em surto, eu não sabia que isso era surto que ele tinha, ele foi internado numa psiquiatria de segurança máxima, 400 quilômetros de onde eu morava, né? Eu morava em Mantova, ele foi para Cremona.
Ele ficou uns 40 dias mais ou menos, mas assim, horrível, horrível, porque parece aqueles filmes que você vê de prisão perpétua, aquelas coisas, a forma da segurança, porque uma psiquiatria de segurança máxima lá, ela é para estuprador, assassino. Nossa. Aí depois ele foi transferido para minha cidade e aí ele ficou em idas e vindas, né? E a psiquiatra, ela disse que se eu quisesse conviver melhor com ele, eu tinha que, no caso, não considerar tanto o que ele falava. Se ele falasse que preto era branco e não era, para ele fazer de conta que era. Só que isso tudo afetou meu psicológico. Então eu comecei a viver aquele mundo esquizofrênico e afetou demais a minha vida em todos os sentidos. Ai, é difícil mesmo continuar num relacionamento desse jeito. É, muito difícil. Como é trabalhar em uma ONG? Então, trabalhar em uma ONG, a parte do voluntariado é algo muito gratificante. Hoje, assim, eu não vejo a minha vida sem fazer o que eu faço, né? O difícil é você fazer sem recursos, que é o nosso caso, né? A nossa ONG, ela não tem ajuda nenhuma do governo, nem do município. A gente tem utilidade pública, mas a gente não recebe nada. A única coisa que a gente recebe são as vítimas, porque a rede pública encaminha Tudo pra lá, tudo, né? Desde as delegacias, CRAs, CREAS, Conselho Tutelar, Fórum. Então a rede manda as mulheres pra gente e a gente faz o que pode. E é muito grato aos voluntários, né, que fazem esse trabalho de atendimento, porque eles estão dando o tempo deles e é o que realmente ajuda a mulher, né? Então são alguns atendimentos, então a gente faz a triagem, faz um cadastro dessa mulher, aí a gente lança para o drive, né, das psicólogas, a coordenadora distribui as pastas, vê quem está sem atendimento, e aí a linha entre a assistida e a psicóloga. E no jurídico já é um pouco mais complicado, né, porque assim como a psicóloga, a ONG não pode oferecer terapia, um apoio psicológico, né? A OAB também restringe no caso de atendimentos. Então, o que o advogado pode oferecer é orientação jurídica. E a parte social, a gente acaba fazendo também, porque a mulher está precisando de móveis, está precisando de roupa, está precisando... A gente corre atrás e é dessa forma que a gente funciona. Então, estar numa ONG é muito gostoso, muito gratificante, mas é muito difícil na situação em que a gente atua. Mas até aqui a gente chegou e a gente vai continuar, porque só de ter histórias, né, de superação, que deram certo, apesar de muitas retornarem, né, para o agressor, as histórias que valem a pena, a gente acredita. Inclusive a gente tem faz a coroação das rainhas, que são as mulheres que passam pelo apoio, que faz tudo direitinho, que não retornam ao agressor e que tem uma história que está construindo, né? Lutando para dar certo, para superar. Então a gente faz uma coroação delas como rainhas. Emocionante. E o que você faz lá na ONG? Qual é o seu trabalho específico? Então, eu sou fundadora, sou presidente, né? Então, eu levo o nome da ONG, eu dou palestras, na verdade, acabo ficando no piloto automático, porque como a gente não tem essa estrutura para ter funcionário hoje, então, conto com os voluntários, mas às vezes o voluntário assume de fazer alguma coisa e ele... né? Ou a mulher, o filho está doente, acontece algum imprevisto, e aí você tem que estar sempre com o plano B ali no automático para entrar em cena. Então a gente faz um pouco de tudo e é isso. Daí tem os acolhimentos, porque além desse apoio técnico, né? A gente tem os acolhimentos, que a gente não recebe mulheres só de Itu e região. A gente acaba recebendo do Brasil inteiro. Então a gente já acolheu mulheres
mulher de Minas, mulher do Paraná, mulher do Rio de Janeiro, de São Paulo, porque infelizmente existe muito pouco Apoio para esse apoio tipo de caso. de casa, de abrigo. Eu fiquei com uma dúvida. Como que você faz para ser um voluntário? Porque normalmente, né, você falou que vocês têm uma rede de psicólogo e tal, mas e se uma pessoa que ela não é um profissional qualificado, não é um médico, não é um advogado, o que ele faz dentro da ONG? Um voluntário, no caso. Então, um voluntário, se ele é alguém que se enquadra aí, né, dentro da equipe técnica, quanto mais a gente tiver, melhor. Então, quanto mais psicólogo, mais assistente social, advogado, todos serão bem-vindos e utilizados. Agora, qualquer pessoa pode ser voluntário. De repente, ela pode ajudar nas mídias sociais, ela pode ajudar no bazar, ela pode ajudar... Cris, eu quero ir um dia aí para atender um telefone. Então, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Principalmente, eu não posso fazer nada, eu quero fazer alguma coisa. Só de curtir, compartilhar alguma, né, publicação da gente, já está sendo algo que é positivo e pra gente é importante. Essa questão de voluntário, eu sempre tive vontade de fazer. Então seja bem-vindo. Já tem mais uma. Era essa a dúvida. Era esse o intuito de perguntar. Isso. Vai, Luiz, parece. Que mais? Que tipo de mulher você atende lá? Não, Todos os tipos. não, mas não digo de tipo, caso. De caso, né? Não, porque é algo que as pessoas também... existe um tabu, né? Que acha que a mulher que sofre violência é só a mulher de classe baixa, né? E não, então a gente tem um público, né? A gente sempre procura manter o sigilo das mulheres, porque até uma mulher de um nível social mais alto, muitas vezes para ela ir até a delegacia, ela tem vergonha, né? Principalmente numa cidade pequena, que ela é conhecida. Então ela prefere procurar a ONG, porque ela vem de uma forma que ninguém vai saber, né? Por mais que ela entre ali, mas pode achar que está doando alguma coisa, e ali ela se abre. Agora, casos, você tem de tudo. Eu tenho muita história. O pessoal fala assim, você tem que fazer um livro. Porque é a história de todo o tipo, infelizmente, né? Então, dos casos que eu mais acabo achando, assim, revoltante e acredito que mexe mais comigo e até com todos aqueles da equipe técnica que acabam se envolvendo, são os casos de abuso, né, com criança, geralmente partindo do próprio pai, né, a maioria das vezes do pai, e algo que revolta muito a gente, que a gente busca de alguma forma fazer alguma coisa, é quando a justiça ainda permite que esse pai tenha direito à visita, levar o filho embora. Então, é algo assim que a gente tem que trabalhar muito, sabe, o psicológico, porque realmente é muito tenso esse tipo de situação. A gente tem uma das rainhas que o marido, espancando, né, a mulher, ele quebrou os dentes dela, todos os dentes, ela usava aparelho, e então ficou terrível a situação. E na época que ela nos procurou, era na época da pandemia, e eu fiquei muito comovida com aquela história, porque ela disse que o que estava ajudando ela a conseguir olhar para as pessoas e conversar, porque tinha que usar máscara, porque ela tinha muita vergonha. E entre trabalhar para dar o alimento para os filhos e cuidar dos dentes, ela não tinha como deixar os filhos sem alimento. E graças a Deus a gente sai pedindo também, né? E uma dentista de Itu se colocou à disposição e deu o tratamento todo. Vários dentistas apareceram, né, se oferecendo, mas ficava mais próximo ali. Então, assim, as necessidades são diversas, os casos são assim, quando você pensa que você já viu tudo, você não viu nada. Não viu nada ainda, infelizmente. Difícil. Muito difícil, muito difícil. E aquela situação também, no caso que eu sou muito mal vista, né, pelos agressores,
Então, assim, Eles te odeiam porque você vai Me lá odeiam, e pega já- a mulher que ele tá espancando É. pra levar embora. a gente procura não colocar placa, nada, né? Uhum. Porque atualmente a gente não tem a estrutura que nós precisamos ainda. Tipo, aqui é uma ONG. Ah, Uma indicação. Tá. De Aham. indicação. Então, hoje, o ideal seria o quê? Um escritório para o atendimento, né? Esse TEP, Uhum. e ter a casa para o abrigo, né? Para moradia, em um lugar separado. E aí, quando a gente chegar nesse nível, conseguir conquistar isso, essas mulheres poderão ficar de 4 a 6 meses, porque é um período maior, para que a gente possa conseguir angariar algum recurso, né, para que ela possa sair com um emprego, com um lugar, né? Todas que saem de lá a gente faz o possível, mas é uma loucura, viu? É difícil. É uma loucura, uma Imagino. loucura. Mas assim, quem mantém a ONG é mesmo o povo. Uhum. Ainda bem que pelo menos tem pessoas que se preocupam. Sim. né, Verdade. com isso. E como que você ajuda essas mulheres que vão lá na ONG? De que forma? Então, eu ajudo na triagem, eu ajudo no acolhimento, né? Que elas ficam lá na casa, eu ajudo no acolhimento. Tem aquelas que terminam o tempo dela de atendimento e elas acabam se tornando voluntárias, elas querem ajudar, querem fazer alguma coisa. E acabam se tornando meio que uma família, sabe? É. Porque aquelas que são mais próximas, né? Então elas consultam a gente, às vezes para coisas que não tem nada a ver com violência, mas elas acabam sendo uma amiga, né? Se tornando amigas mesmo, e então eu fico feliz com isso, né? Mas ainda tenho a sensação de impotência e que eu faço ainda pouco. É porque é muito, né? É muito caso, é muitas pessoas que passam por esse tipo de situação. Às vezes eles não denunciam por medo, às vezes a família, a mulher casada tem filho, tem medo do que vai acontecer com os filhos, e então é muito complicado Demais. lidar com esse tipo de situação. E você falou que normalmente essas mulheres elas chegam pra você através de outras pessoas, polícia, médicos. E é assim que todas vêm ou algumas vêm espontaneamente, aparecem, descobrem o site e vão até você? Como é que é? Então, o site a gente tem o domínio, mas não tem o site. Se tiver algum voluntário aí para ajudar, seria bem-vindo. Então, a maioria vem encaminhada pela rede pública, né? Uhum. Então, esses órgãos entram em contato e falam que tem uma mulher. Aí eles encaminham, né? Alguns formalmente, outros só mesmo o contato já encaminha as mulheres. E tem aquelas também que vêm através de rede social, ou uma indicação de amigo. Então... Desculpa te interromper. Quando a pessoa vai, por exemplo, para o hospital, ela chega no hospital em um estado onde é nítido que ela sofreu algum tipo de violência, seja física ou mental. Tá. E ela não quer denunciar, ou ela não quer fugir, ou ela inventar as desculpas de não, eu caí da escada, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A rede pública, ela é obrigada a passar para você esse caso, essa pessoa, e vocês vão até ela, conversam com ela, ou eles só passam o caso se a pessoa quiser ir? Claro que a vontade, né, da pessoa tem que ser preservada. Mas um olhar do atendimento, principalmente dentro dos hospitais, enfim, o serviço social tem que estar muito atento a esse tipo de situação. Então precisa ter uma abordagem específica e pode sim encaminhar pra gente. Já aconteceu algumas vezes. Então, olha, ela não está querendo falar, mas houve um caso que veio encaminhado pelo Conselho Tutelar e a moça, a guarda tirou ela de cima do telhado da casa com a filhinha pequenininha. E ela disse que não tinha luz na casa, não tinha água na casa. E eles falaram o que ela estava fazendo ali. E ela disse que assaltaram a casa e que foi os bandidos que espancaram. E quando chegou no pronto atendimento, né? Então
tiveram esse olhar, né, de sondar ali, de ter a forma correta de abordar, e ela acabou confessando que foi o marido, né? E aí ele foi preso e ela foi levada pra gente, e assim, o rosto dela estava totalmente deformado, ela estava com muito medo, foi só com a roupa do corpo, né? E aí a gente já pega a roupa lá do bazar, já veste. Então essa forma de abordar é muito importante. Então por isso que não apenas a polícia, né, as delegacias, mas toda a rede pública, principalmente esses que têm contato, casos muito complicados são os casos de estupro também. Então a forma de abordar, esses profissionais que trabalham ali, eles precisam ser capacitados, eles precisam ter uma capacitação mesmo, para que eles tenham noção da situação, né? Ainda hoje, infelizmente, existe ainda, por exemplo, na própria polícia, enfim, gente que fala assim, é briga de marido e mulher e tal. Então, a gente precisa mudar esse olhar e focar mais na situação de violência e naquilo que a mulher está passando. E muitas vezes ela não quer falar, mas se você tem um jeito especial de falar, você consegue Perceber essa informação. e inclusive muitas mulheres vêm pra gente que elas não querem denunciar, né? E a gente vai trabalhando com isso e elas conseguem depois entender a situação. Então precisa de um preparo. Ainda mais esse caso, esse negócio específico de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque falam que ele é marido, então ele pode encostar nela quando ela quiser, mas não é bem assim. Mesmo quando você é casado, se ela vai lá e falar que ela não quer ter relação com você, que ela não quer que você encoste nela, você não tem que encostar nela. É estupro. E aí um monte de gente vai lá e fala o contrário. Não, eles são casados, eles têm que ter isso. E é um absurdo que eles falam desse jeito. Exatamente. Qual que é o tipo de violência que você considera mais grave? Eu acho que toda violência é grave. Não tem como medir, né? Agora, a gente fala muito da violência psicológica, só que se você parar para pensar, todas as violências, a violência psicológica é presente. Ela normalmente começa com a psicológica. Exato. Porque o cara vai lá e fala pra você, nossa, como você tá bonita hoje, mas depois ele te bate. Aí ele vai lá e te dá uma flor, mas depois ele te joga numa escada. Exatamente. Então ele te trata com uma forma de carinho, depois ele vai lá e te maltrata pra depois ele te tratar com carinho de novo, pra você ficar presa naquilo de, nossa, ele só faz aquilo algumas vezes, nossa, mas ele não é sempre desse jeito. Não, ele me trata bem, mas é que ele tava muito nervoso. Exatamente. Inclusive as mulheres, né, a forma da gente mudar essa situação é que as mulheres entrem menos, né, nesse tipo de relação, né? Então a gente entra mais aí na prevenção. Então tem coisas que já podem ser cortadas, né? Por mais que esteja surgindo um sentimento, mas a partir do momento que no relacionamento a pessoa já exige que você mude o seu jeito de ser, o seu modo de vestir, né? Já te agrida, seja em palavras, né? Te ofenda, te manipule, queira te afastar dos seus amigos, da sua família. Esse relacionamento não tem futuro. Não tem futuro. Então, procura um psicólogo, se trata, mas deixa, né? Exatamente. Porque lá na frente pode ser uma morte, pode ser um feminicídio, pode ser uma tragédia, uma vida destruída, uma família destruída. Eu vou falar de um exemplo que aconteceu tanto dentro da minha casa quanto, não comigo, com a minha mãe, mas também teve uma parte que eu vivi junto, eu acabei adquirindo com ela. Mas o meu pai, ele é alcoólatra. E aí, quando ele bebe, normalmente ele vira uma pessoa totalmente diferente. Ele fica naquela de xingar, de bater, de falar. Ele vai lá e fala mansinho com você, e daqui a pouco ele vira e te xinga. Então eu já presenciei muitas das vezes que ele agiu de uma forma totalmente horrível com todo mundo dentro de casa. Tanto comigo quanto com a minha mãe, com a minha irmã, enfim. E a minha mãe, ela é uma dessas pessoas que ela não consegue largar
da pessoa. Mas a gente entende o lado dela, né? Que no caso, ela só conheceu aquilo. Ela saiu com ele quando ela tinha 13 anos, o meu pai tinha 24. E eles estão juntos desde aquela época. E ela não conhece outro tipo de amor. Ela fala que a mulher tem que aguentar, que ela nasceu pra aguentar esse tipo de coisa. É essa a visão que a minha mãe tem de qualquer tipo de relacionamento. Então ela defende viamente ele do jeito que ele é, porque ela cresceu acreditando naquilo. Pra ela é um normal aquilo, mesmo a gente tentando ajudar, falando que não é. E aí, por conta de eu absorver esse tipo de relacionamento dentro de casa, o meu primeiro relacionamento acabou sendo dessa forma também, onde a pessoa queria gritar comigo, queria mandar nas minhas roupas. E a partir do momento que virou pra mim e falou, você não pode sair de casa desse jeito, eu falei, eu vou sair de casa do jeito que eu quiser, você não manda ninguém, vai embora. Porque daí você já não tem mais limites, né? Na verdade, eu sei como é estar do lado de dentro, porque realmente é como se fosse um labirinto, você não consegue sair, você vai de um lado pro outro. Você sabe que aquilo não é normal, mas você não tem, é muito assim, sabe, mental. Então aquilo te cerca de uma maneira que você vive um inferno, só que ao mesmo tempo é aquela coisa da síndrome do abandono aprendido, né? Então você se acostuma com aquela situação e você não rompe com aquilo, você fica ali, porque, vamos falar, o que acontece? Por que muitas mulheres voltam? Dentro desse ciclo da violência, né? Que se conhece o ciclo da violência, que é composto das 3 fases lá, né? Da fase da tensão, da fase do ato violento e da lua de mel, né? Que isso vai, volta. Isso. Ai, você fica é bonzinho. linda, aí depois bate, aí depois fica uma semana de boa, amando, falando E que nisso nunca mais ela fazer vai de novo. acreditando na mudança, só que isso passa uma vida inteira, muitas vezes, e ela não consegue sair daquilo, romper com aquilo. Então precisa de uma ajuda, precisa escutar, né? Por isso não pode desistir da pessoa. E sempre manter um vínculo com ela. Porque a gente dá raiva às vezes, né? Quem tá junto, quem tá acompanhando, mas você tem que deixar aquela ponte, você não pode queimar aquela ponte. Porque no momento, né? Conforme você vai trabalhando, você tenta passar essa conscientização. E no momento que ela precisar realmente, ela vai ter para onde correr, né? Por onde sair desse pesadelo, desse inferno. Então é muito difícil para quem está dentro, ela não consegue, porque ela já está dominada pela armação, né, da própria... Porque depois que bate, a pessoa fica, não, me desculpa, eu agi mal, eu nunca mais vou fazer isso de novo, você vai ver, eu vou mudar. Passa uma semana, a pessoa volta a repetir o Vai mesmo ato de enfeitiçando novo, a pessoa, vai né? caindo dentro da Infelizmente, Raquel, a bebida é algo que ele está dentro, né, de muitas casas, está dentro de muitas casas e é responsável por essa violência. Mas precisa também lutar para que levar uma pessoa dessa, que também tem que ser por vontade, né, tem que procurar um tratamento, ajuda, né, a questão, que nem no meu caso, que era problema psiquiátrico. Então, e existe aqueles casos que o cara é narcisista mesmo, e ele não tá nem aí, e enfim. Demorou tempos e tempos até eu entender na minha cabeça que a culpa de tudo não era só da minha mãe, que ela não é responsável pelo ato do meu pai e que ela não consegue sair daquilo sozinha, que pra ela é difícil. E aí, depois de tudo isso, foi crescendo muitas raivas, né, pela coisa que aconteceu. Mas a gente se dá bem hoje em dia, assim, tirando a parte do meu pai. Ela ainda vive com ele e tudo mais. Um bom caminho para ela seria ela começar a fazer terapia. Ajudaria demais, né? Porque começa a entender a situação, né, que está se passando com ela. Você já conversou isso com ela? A minha mãe ela não acredita em terapia. Não? Não. Ela acredita que eu preciso de terapia. Agora, eu não preciso passar em terapia, ela não acredita. Tem que arrumar uma terapia disfarçada. É isso. Quando ela perceber, ela tá sabendo que ela tá na terapia. Mas eu acho que a pior parte do relacionamento abusivo, quando envolve a família, no caso, são os filhos. Porque os filhos, quando são crianças, não entendem. Quando ficam velhos, ficam com raiva. E aí, e são afetados, né? São Porque eles afetados. são
eles estão sofrendo essa violência psicológica. Cada um acaba indo de um Mesmo, jeito. muitos filhos são agredidos também fisicamente, mas ó, mesmo que não seja agredido, ele está sofrendo uma violência psicológica e os estudos, né, eles mostram e Que a apontam, criança acaba ficando igual. ela acaba repercutindo isso. Sim. Então acaba se tornando um ciclo Uhum. e ele acaba sendo um agressor. Porque É o a que referência acontece? dele, né? Ele tá Dentro de dentro casa. de casa, aquela é a única referência de amor que a pessoa conhece. Como é que ela vai demonstrar um amor carinhoso, um amor bom, tranquilo e sereno, se o que ela tem dentro de casa é uma pessoa batendo, agredindo, xingando, falando coisas horríveis para uma criança de 3 anos de idade, desde aquela época? Não tem como. Não tem. É difícil. Tanto é que eu saí de casa, né, por causa dos acontecimentos. Demorou pra tudo mais, mas eu saí de casa, me mudei, fui o mais longe possível. E aí a gente tem a mais nova, né, que tem 15. A de 15 tá começando a querer namorar agora. Tava conhecendo um menininho aí, que eu fui entrevistar um menino pra saber como é que era o menino, né. Aí Entrevistar. Foi eu fui entrevistar, entrevistar certo? o menino. Aí ela contando pra mim, né, que ela briga com o menino, que ela xinga, que eles foram brigar e ela bateu nele. Eu falei, mas você não pode bater ela, mas meu pai faz. Eu falei, não é porque o seu pai faz que você tem que fazer também. Isso não é uma coisa boa, é um negócio tóxico, você tem que mudar, tem que procurar outra coisa. Sim. Mas ainda tá tentando abrir a mente, mas é um processo difícil, já que ela passa 24 horas dentro de casa com a minha mãe e só vê aquilo. Só aquilo. Se uma mulher não tem pra onde ir, vocês acolhem lá na ONG Sim. ela? Sim. E o que você acha que impede a mulher de sair do relacionamento? Então, é isso, não entender que ela está num ciclo da violência, por causa, muitas vezes, da vergonha, né? Da situação econômica, uma grande parte é dependente financeiramente, aí não sabe para onde vai, aí tem os filhos, daí ela não sabe, fica com mais perdida ainda. Infelizmente, dessas mulheres que possuem filhos, as famílias, a maioria não apoia, não recebe de volta. Porque Né? ela fala assim, não, se você saiu de casa, você teve uma família, se você quis isso, você tem que continuar, você que tem que aguentar isso daí. Que no caso é da minha mãe, quando Sim. meu irmão arrumou uma esposa, a mesma coisa, meu irmão, ele tá tentando ser um pouco diferente, mas ele não é uma pessoa boa pra se relacionar. E aí a minha cunhada passou por uma situação estressante com ele e tudo mais, e a minha mãe falou pra ela, não, você escolheu ficar com ele, as mulheres têm que aguentar, eu fico com o Márcio meu pai fica com ele já faz mais de 20 anos. Faz Se disso eu um modelo. aguento, você tem que aguentar também. Aí eu falei pra minha você tá doida, eu já tinha metido o pé na bunda, já tinha mandado embora, já. Mas é seu irmão, eu falei assim, não tô nem aí que é meu irmão. Podia ser um papa. Exatamente, exatamente. É uma coisa difícil de fazer a pessoa abrir o olho e falar, não, isso daqui não é bom pra mim. Não é fácil, não é fácil. Uma pergunta, se a mulher ela vai lá pra ser acolhida e tal, se ela tiver filhos, os filhos podem ficar com ela? Sim, Ah, a tá. nossa mulher, ela ajuda mulheres e filhos. E os maridos, eles não vão lá arrumar briga, Já xingar. tive muitos atritos. Muitos atritos. Como você resolve isso? Eu falo que eu não sei, eu acho que eu tenho tanta certeza do que eu tô fazendo Uhum. que eu não consigo ter medo, entendeu? Então as pessoas falam, você é louca, você... Mas assim, já fui cercada em rua, já tentaram pular, né? Então a gente tem um problema muito sério que é a localização. Então se você deixar um celular, né? Principalmente tive caso que o filho não aceitava estar ali, né? Era adolescente, um dos filhos, e ele queria porque queria o celular. Ele estava revoltado com a mãe, né? Porque é aquilo que a gente fala, às vezes o filho não assiste e não entende, né? Ou já está tão acostumado com aquela situação que acha que aquilo ali é normal, mas não viu nada daquilo que a mãe está falando, né? E às vezes essa violência acontece dentro do quarto, né? Ou no momento que o filho está na escola. Uhum. Então ele estava muito revoltado, e quando ele
sabe aquela pessoa que fica arquitetando o dia todo? Sim. E ele conseguiu pegar o celular da mãe e passou a localização. Isso já era de madrugada, né? E aí ela ficou com muito medo, dela me chamou, aí a gente daí os parentes dela vieram buscar de madrugada, já tava com um apartamento alugado, tudo certinho, só que tinha que esperar passar o fim de semana, que era condomínio que eles iam morar, tinha que esperar passar o fim de semana, na segunda-feira. E isso aconteceu, era sexta para sábado. Aí a família veio buscar correndo, daí eu já chamei guarda, já chamei a polícia, tudo. Daí tem, assim, às vezes que sabe que tá lá. Aí já tive umas 3 vezes que tocar a fechadura, porque quebraram fechadura, pularam, fica tentando assustar. Tô dormindo, daí recebo a mulher que já não está mais lá, né? Então eles acham que eu sou culpada da separação e tal. Mostrando que é nítido, né? Que é responsável é ele por Aí a Cris, ele vai botar fogo na ONG, ele tá indo na ONG botar fogo. Eu falei, deixa ele botar fogo, deixa ele pegar o fogo. Mas assim, não é porque eu tenho uma certeza, sabe? Eu acredito que é um propósito que cresceu tanto no meu coração e que aquilo é uma missão. E eu acredito que tem uma proteção maior, sabe? Sobre a minha vida. Eu, tipo, me blindando. É claro que a gente não vai abusar, né? Não. Mas eu não tenho medo. Mas realmente, assim, sempre eu sou mal vista, né? Teve um que tentou me denunciar. Porque a mulher estava na casa e daí ele usava as filhas para querer saber, né? Era uma situação de muitos anos, que ela estava vivendo praticamente num cárcere privado. E as filhas ligando, queria saber, assim, não posso dar endereço, tal. Daí ele foi na delegacia falar que ela estava em cárcere privado, sendo que você chega na delegacia, tem o contato da ONG, tem o número da ONG das mulheres. Aí a delegada falou, mas pega aí, eu não estou entendendo. Quem? A Cris? A ONG? Não, então eu também. Aí não se conformou, foi no Ministério Público. Aí entra em contato a promotoria para falar que ele era o filho. Eu falei, não é o filho, ele é o agressor. Mas que é tal? Não, eu não sabia que tinha essa ONG. Pelo amor de Deus, a gente precisa de vocês. Fala como que a gente faz para ajudar, para informar. Então, aí ele ficou mais revoltado ainda, né? Então daí começou a falar, quer mandar botar fogo, quer não sei o quê. Então, a gente acaba convivendo com esse tipo de situação. E claro que a gente não pode ignorar, né? Então, na hora da raiva do maluco aí, isso pode acontecer. Teve um caso que no começo, quando eu vim para Itu, porque primeiro a ONG, não era ONG, né? Era um projeto. E aí quando eu vim primeiro para Cabriúva, tentei abrir ali em Cabriúva e não conseguia documentação, ela saiu por Itu. E aí quando saiu, que foi em 2018 que foi legalizado, faço isso desde 2013. Aí em 2018, quando foi legalizado, eu ia para a delegacia com um panfletinho e ficava dando os contatos para as mulheres. E aí teve uma dessas mulheres, né, muito temerosa, tal, ela foi para casa pediu a medida protetiva, mas a medida protetiva ela demora aproximadamente 48 horas para o juiz liberar, né, autorizar, até um oficial de justiça entrar em contato. E aí ela foi voltar para casa, eu falei, olha, você esconde tudo isso, não, fica quietinha, aguenta mais, só até porque não tinha casa ainda, senão eu poderia vir para lá para esperar sair, né? Então, até ele ser informado, notificado, precisa tomar cuidado, porque a gente pensou, o cara já é violento, você sabe que você fez uma denúncia, ele te mata. Ele te mata, sim, ó. Aí não tem como. E ela foi, e aí a gente começou a acompanhar. E o caso foi muito difícil, o cara quebrou várias vezes a medida protetiva. E, infelizmente, quando ela pedia ajuda, eu não estava na cidade, eu estava longe, estava no trabalho. E aí, quando ela... uma vez ela entrou em contato que ele invadiu uma festa da família e foi lá, invadiu a pai, porque a filha era especial. Uma loucura. E aí, quando foi nesse dia, eu falei, eu vou com você, porque quando ela ia sozinha, ela não conseguia fazer nada, né? A denúncia para quebra de medida e tal, eles faziam não criminal. Aí eu falei assim, eu tô indo. E a gente foi pra delegacia, eram 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, ele estava no Camburão. Meia-noite ele foi preso. Fiquei super feliz. Cansada, podre, né? No outro dia tem que trabalhar.
Aí quando foi no outro dia, na audiência de custódia, ele foi solto, né? Porque chora e tal. E esse cara deu um trabalho, ele queria saber onde que era a ONG, e eu ficava, marcava com ele só na delegacia, que ele queria dar dinheiro, queria dar não sei o quê, a gente fazia assinar, não podia abrir uma conta, ele só sabia fazer assinatura, não sabia escrever. Aí deu muito trabalho pra gente. Uma amiga minha, ela falou assim, um dia eu atendi com ele, a pessoa da delegacia falou assim, Cris, a gente precisa do endereço dele, a gente não tem o endereço dele. Eu falei assim, deixa comigo, ele não para de me ligar. Aí ele, porque não sei o que, quero dar presente, não sei o que. Eu falei assim, enfim, vamos fazer o seguinte, dessa vez, em vez de estar na delegacia, eu vou pedir para um rapaz, que é nosso voluntário, para ele vai até o senhor, me passa o endereço onde o senhor está, que ele vai, pega, o senhor assina os recibos, né, que entregou e tal. Aí ele deu o endereço. Aí foi. Isso passou, esse caso foi nessa época, 2018. Passou, ele arrumou outra, ela arrumou um namorado. Depois que ele foi preso, ele ficou bonzinho, parou de perseguir. Aí quando foi, na pandemia, ela me liga de madrugada, para você ver como que é a violência. Ela me liga de madrugada, que ele ligou e falou assim, quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, tal, cuida das minhas filhas, tal, porque eu fiz merda e eu vou me matar. Ela falou, não sei o que, daí pegou as filhas e foi. Quando chegou, ele tinha tentado enforcar a nova e ele estava enforcado, todo ensanguentado. Então, quer dizer, era uma situação que já estava praticamente resolvida, as mulheres que já tinham sido tratadas, né? Então, passa todo mundo novamente por aquele trauma, morrendo de novo. Pelo trauma e faz uma nova vítima, né? Então, a gente precisa tratar esses homens. Ele se matou? Ele se matou, se suicidou. Nossa. Então, a violência, se a gente não criar algum caminho para interferir, e principalmente, por mais que seja difícil tratar de agressor, eles são a raiz do problema. Ele tem que ter um tratamento ali neles, né? Porque não adianta nada. Tá, você vai tratar a mulher, beleza. Tratou a mulher, ela tá feliz, tá ok. Mas aí o cara que faz a agressão arruma outra vítima, vai fazer a mesma Mais um coisa. ciclo. Vai com a outra. fazendo. Pode ser que a outra não denuncie, que a outra não tenha a mesma coragem, vai ficar lá, vai acabar sendo E vítima. a gente, de assim, feminicídio. bate muito na Nunca tecla acaba. da sororidade, porque, né, entre as mulheres, essa irmandade, de a gente criar essa rede de apoio, eu te apoiar, a gente precisa julgar menos. O que acontece muito nessas relações? Aparece a nova mulher, então elas viram inimigas, né? Então elas ficam se atacando, viram inimigas. Porque a atual acha que a outra quer ele de novo. Só que, na verdade, quem já passou, quem já Tá foi tentando vítima daquela ajudar. pessoa, precisa tentar ajudar aquela outra mulher. Eu, depois que eu vivi essa relação, que eu voltei pro Brasil e comecei esse trabalho, umas 4 mulheres me procuraram, que foram também vítimas do meu ex. Nossa. Então, o que acontece? Eu não fui atrás porque eu não sei, né? Outro estado, outro tudo que eles moram. Mas, assim, ele foi fazendo outras vítimas. Agora, quem para? A família não vê como uma pessoa normal, né? O homem de Sociedade Deus. te julga. Ainda vai que é pastor, né? O nome de Deus. Então, aí, onde vai parar? Então, a gente precisa de julgar também, né? Ou de ficar com raiva. A gente precisa mudar essa nossa visão e se apoiar. Porque é questão de tempo. Exato. Questão de tempo. E quais são as características do relacionamento abusivo? As características? É. Então, isso que a gente estava falando. Se já no início já começa essa coisa, sabe? Ciúme excessivo, implicância. O cara, quando ele age dessa maneira de ficar fazendo vítimas, né? Quando ele já tem um histórico desse, ele vai estudar essa pessoa, ele não vai se aproximar de uma mulher que ela é bem resolvida. Ele vai naquela submissa que é segura. Aquela que- boazinha sonhadora, né? Toda romântica, Inocente. né? Ou muitas vezes aquela mulher que está saindo numa relação, ou está até numa relação, sofrendo, está fragilizada, aquela mulher que está
que tem uma dependência emocional e até econômica, né? Então, aquela historinha da princesa que ainda vive na cabeça das mulheres, isso acaba fazendo delas vítimas. Então, o perfil da mulher, ele acaba atraindo essa pessoa. Ele traça um perfil do jeito que a mulher é para ele poder fazer aquilo com ela. Sim, sim. E aí você perguntou as características do homem, no caso. Do homem. Então, esse tipo de perfil, né, que faz propositalmente, a gente sempre fala, procura conhecer, né, por que eu sofri tudo isso? Eu estava saindo de um relacionamento e eu já comecei a conversar na época também, só tive casei, né, virgem e tudo, com aquela pessoa durou 18 anos, e aí depois que estava chateada e com várias coisas que estavam acontecendo dentro do casamento, aí vem um cara, né, dizendo que é pastor, que não sei o que vai te ajudar e que te mostra, é carinhoso, dá flor, aquela história né, cheia de ilusão que a mulher tem na cabeça, e sabe convencer, fala aquilo que você quer ouvir, faz elogios, e eu fui embora, na época era Orkut. Eu fui do Brasil para Itália. Nossa! Para morar com um desconhecido. Total. Então, tem coisas que a gente pode prevenir, né? Então, cuidado. Quem é essa pessoa? Né? Teve uma senhora, amiga minha, que eu estava na casa dela passando os dias na época, e ela estava conversando, né, pela internet com alguns caras. E teve um que falava que era de Dubai e que ia casar com ela. E eu ficava nervosa naquela situação, as filhas dela também, né? Falei assim, Cris, você vai ajudando a gente e tal. E teve um dia, ela pegou e falou assim, eu tô com a minha amiga aqui, fala um pouquinho com ela. Mas ele não aparecia, era pelo Messenger que eles conversavam. Ele não gravava áudio nenhum. Aí eu peguei e mandei falar. Falei assim, o negócio é o seguinte. Ela é minha amiga e eu tô de olho em você. Se você fizer ela chorar, você vai ver. Eu tenho uma ONG. Aí peguei, dei o meu recado. Ela, o cara não respondeu, né? Cara, mulher, sei lá quem que era, que tá por trás, né? Quem que tá por trás? Eu não sabe. Sim. Aí, daí ela, que não sei o quê. Eu falei assim, você me perdoa, mas quem é essa pessoa? Então, porque ele é empresário, porque tem empresa. Eu falei assim, qual é o nome da empresa? Pega o nome, cadê o nome da empresa? Dá o nome da empresa, a gente ajuda a checar, cadê o nome completo, vamos pesquisar. E a pessoa fica ofendida, né? Eu também era assim, foi assim comigo. E aí, então, a gente precisa ser mais, né? Aí, no fim, foi aquela história continuando, aí ele mostrou a passagem que vinha para casar com ela. E aí, quando foi nos últimos dias que perdeu o cartão, não sei o que, e pediu, e lá vem o golpe, né? Aí, graças a Deus que não funcionou. Mas, assim, é algo que às vezes você fala, meu Deus, a pessoa não está enxergando, mas a gente não enxerga. Então, quem tá dentro, tá no conto de fadas perfeito. Que tá verdade. Então, assim, existe de tudo. O golpista, né? Aquele que tá querendo só dar um golpe como esse. Ou ele se aproxima da mulher que já é aposentada, tem casa, ele quer um lugar para morar, para ficar na vida boa. Então, quando a mulher... Então, a gente precisa ser mais cauteloso, entendeu? O que um moço de 20 anos está querendo com uma mulher de 70? Então, você fica se achando, aquilo que faz bem, né, pro ego, você se acha, né, poderosa, mas a gente precisa ter prudência, entendeu? Bom senso para pensar, será que isso realmente é real? O principal hoje em dia, eu acho, na minha opinião, que as mães, os pais, nos casos, eles devem ensinar as filhas a ser um pouco mais independente e empoderada delas mesmas. Não ficar naquela historinha de
Ai, você precisa de um homem para isso. Ai, se você não tiver um homem, você não vai conseguir isso. Exatamente. Porque se eles fizerem a cabeça de uma criança desde pequena para que ela dependa de um cara, quando um cara desse surgir na vida dela falando que ela é isso, que ela é aquilo, que ele vai dar isso, que ele vai dar aquilo, ela vai ficar dependente dele na hora e vai viver um relacionamento ruim. Exatamente. Isso é pra educar os meninos também, né? Exatamente. Exatamente. Vai lá, ah, tudo bem você pegar várias meninas, ah, tudo bem você xingar uma menininha, ah, tudo bem você puxar o cabelo de uma criancinha. Não, não é assim. Não é entendeu? por aí. Então, assim, eu acredito, até puxar a capivara, sabe? Pra saber quem é. Sim. Quem é. Se já tem um histórico de que várias mulheres e tal, procura escutar, saber o que aconteceu, porque sempre eles são coitadinhos, né? Uhum. Foi vítima das ex, né? Nossa, minhas ex vieram aqui me arrebentaram. Ah, mas por que elas fizeram isso? Então, a gente Coitadinho. precisa ser mais consciente e ter realmente esses cuidados. Como você falou, até hoje, assim, eu tenho 53 anos, eu casei 2 vezes, né? Passei por tudo isso. Aí as pessoas acham que eu sou frustrada porque eu não me relaciono. É uma cobrança, todo mundo. Porque não tem homem, tem que Ainda ter mais em alguém. cima da mulher. Assim, Nossa. poxa, mas eu tô bem, eu tô. Hoje os meus objetivos, eu tô correndo atrás de coisas que eu não corri lá atrás, Sim. entendeu? Aquilo que eu não fiz porque eu tava nessa visão de casar, não sei o quê. Eu já tive experiência e nada boa. Então hoje eu tenho foco, eu tenho propósito. Não estou fechada, mas é difícil me interessar por alguém, porque vem com aquela conversa mole, eu não tenho tempo para perder mais. Eu já tenho meia vida andada, então, só que as pessoas não suportam ver você sozinha. A sociedade coloca muita pressão, principalmente em cima da mulher. Tudo é na mulher. Nossa, você tá aqui sozinha. Por que você tá sozinha? Você não é boa o suficiente pra alguém? Ah, mas você é casada e não tem filho. Por que você não tem filho? Pra você ter uma família, você precisa de filho. É muita coisa e a gente precisa se libertar, quebrar esses tabus, né? Continuar. Acho que a gente tem avançado, mas ainda existe muito preconceito. E assim, a mulher, né? E até o homem também, precisa pensar, em primeiro lugar, Na gente, Na depois gente. no outro. Exatamente. Porque quem vai pro caixão, desculpa falar, somos nós. Então, se você não amar a sua vida, você não vai conseguir amar ninguém. Não. Se você não amar a sua vida, ninguém vai te fazer feliz, né? É aquela famosa história. Se ame primeiro pra depois procurar amor em outra pessoa. Sim, exatamente. Porque você vai lá procurar amor numa pessoa e aí você vai procurar o que você não tem em você. Se você não se ama, você vai procurar uma pessoa que vai te bater, porque você não se valoriza pra deixar outra pessoa te tratar daquela forma. Exatamente. Por isso que sempre eu falo, eu pego na tecla, eu insisto com as mulheres para elas fazerem o apoio psicológico direitinho, porque sozinha você não consegue entender muita coisa, entendeu? E mesmo aquela pessoa que já passou pela violência, sei lá, 20 anos atrás, e nunca passou por uma terapia, nunca procurou uma ajuda, ela precisa procurar. Porque esse trauma, às vezes, você vai levando, né, com aquela força, você passa aquela imagem de pessoa forte, e você vai empurrando aquilo, né, com a barriga, e chega um momento que isso vem à tona. Pode ser lá na frente. Chega um momento que... E muitas mulheres que não fazem, né, uma terapia, não busca ajuda, ela acaba se tornando agressora também. Porque relacionamento abusivo Sim, dos dois elas lados. acabam fazendo isso com os caras, elas ofendem, às vezes o cara é um amor para ela e elas mesmas acabam reconhecendo. Então, precisa tratar. Toda violência precisa ser tratada. Lembrando que mesmo aquela que é só psicológica, você é louca, você é feia, você é gorda, você é isso, você é aquilo. Ainda é violência. Exatamente. Mas seja só psicológico, seja violência física, patrimonial, sexual, todas, a moral, todas elas, a psicológica tá junto. Afeta. Então, você precisa tratar disso, porque de alguma maneira você vai exalar isso dentro de você. E o maior prejudicado somos nós mesmos.
E o que as pessoas que veem essas situações devem fazer? Situação de agressão. Então, quem presencia, né, uma violência, se acontecer na rua, ou em algum lugar, ou pedir socorro, infelizmente muita gente acaba não querendo meter a colher, né? Porque ela acha que vai se envolver num processo, né, legal aí, e não quer se envolver, então ela acaba sendo omissa, ela não denuncia. Então, é legal a gente sempre falar que a denúncia ela pode ser anônima. Né? Eles vão pedir sim os seus documentos para ter certeza que você é uma pessoa que está denunciando. Mas isso vai ser Você e a delegacia. em sigilo, né? Você pode confiar nisso. Você fala assim, ó, eu não quero ser identificado. E eles vão conservar isso e você fez a sua parte, você denunciou. Isso também acontece quando a mulher precisa de uma medida protetiva e para ela conseguir uma medida protetiva, ela precisa de uma testemunha. E muitas vezes as pessoas que convivem, que sabem, né, amigas que dizem que amam, família, ninguém quer ser testemunha para essa mulher. Eu vivo sendo testemunha, nunca tive problema. Porque assim, você vai mentir, então você está falando uma coisa que você não viu? Não, eu vou ser testemunha e falar que ela procurou a ONG, pediu ajuda, ela está machucada, eu tenho as fotos, a mensagem que ela mandou, eu vou ser testemunha. Porque não custa a gente ajudar. Eu acho uma covardia, uma omissão, né? Eu fico indignada, principalmente quando as pessoas mais próximas se negam a oferecer esse tipo de ajuda que muitas vezes pode salvar a mulher. Você vai acabar sendo responsável pela morte de uma pessoa porque você se negou a ajudar. E pra você não ter sentimento nenhum, só se você for um psicopata, né? Exatamente. Bem frio. Porque a gente Se responsabiliza é depois. cúmplice, né? Nesse caso. E você acha que o apoio da família é importante nessas horas? Demais. É a base, né? Demais. O apoio da família é muito importante. Aquilo que eu falei, muitas vezes Mas quando tem, né? A família tá apoiando, né? Isso. Principalmente quando é menina, né, mais nova, assim, que começa a se envolver com a pessoa e a família já vê que a pessoa, né, não é adequada. Sim. Só que aí, eu acho que esse preparo começa já na família. A gente precisa preparar, principalmente quem tem filha, né? Porque precisa ter uma estrutura de muito diálogo e menos imposição, cobrança, porque isso acaba levando, né, a fazer a vontade desse agressor. Porque uma das primeiras armas deles é afastar a família, né? Então, quando existe essa inimizade, vai afastando. E depois que você perde esse apoio da família, você está só ali na redoma do agressor. E ali ele faz de você o que você quiser. Né? Faz de você um saco de pancada. E aí ninguém quer ouvir, ninguém quer falar, né? Quantas vezes eu não ouvi isso, né? Eu vou te deserdar, eu vou te... E aquele monte de coisa. E acaba parecendo que o cara que aquela vida, né, de amor é tão linda, maravilhosa, né? Um conto de fadas, aquela história de novela mexicana que todo mundo compra. E aí essa situação acaba empurrando mais. Eu acho que precisa ter mais também tipos de palestras para famílias. Né? Um dos únicos lugares que eu fui palestrar para a família foi aqui que é dos menores infratores, como chama ali que tem aqui em Sorocaba, na saída? Vou saber, né? Casa do Menor? Não é esse nome. Lar, alguma coisa. Que é onde ficam os detentos mesmo, né? Os menores infratores. E aí eu fui, dei uma palestra, depois pediram para a família. E foi muito importante, muito importante. E um dos adolescentes que estava preso, a mãe acabou sendo nossa assistida porque ela tinha um outro filho em casa que batia nela e batia na filha. Nossa. Ela batia de tirar sangue. Que horror.
Então é muito importante a gente poder falar. Eu acho que uma grande oportunidade seria as escolas, né? Falarem sobre os assuntos. Não só para os alunos, porque às vezes as pessoas falam assim, a criança pequena não entende, mas tem muita criança que aprende os tipos de violência e consegue alertar a mãe, né, que aquilo é uma violência. E no caso, a escola que tem essa facilidade de reunir os pais para reuniões e tal, eu acho que deveria começar a se pensar em articular esse tipo de encontro para falar sobre essas questões nas escolas, com as famílias, com os pais. É muito importante esse tipo de aconselhamento. Saber como comportar. De repente, se você tem uma filha, né, um filho que entra num relacionamento, como orientar, o que fazer, como agir, para que a gente possa cuidar do problema, né? Na sua opinião, por que a sociedade culpa sempre a mulher por permanecer em um relacionamento abusivo e não o homem por causar o relacionamento abusivo? Machismo. Já respondeu. Por machismo é um conceito que a gente vê aí, né, de séculos de um patriarcado onde a mulher, ela tem sido frustrada, na verdade, tem sido podado o poder que a mulher tem, né? Então a gente pode voltar até um pouco assim para o sagrado feminino, que é algo que depois que eu passei por tudo isso, eu comecei a me voltar para o meu interior, né? Queria entender por que eu atraía esse tipo de homem para minha vida. Foi aí que eu comecei um caminho de libertação, eu posso dizer. Então, quando você volta para o sagrado feminino, você entende que a mulher ela é a que gera a vida, né? E esse poder está em nós, não só de gerar filho. Nós temos o poder de criar. Então, o homem também tem o poder de criar a realidade, mas nós temos esse poder em nós. E isso é algo que o patriarcado sempre quis ofuscar na gente, tirar o nosso poder. Então, a igreja veio, né, colocando essas imposições, veio tirando essa nossa posição, né, de poder, não de ser melhor que o homem, mas há um diferencial, né, naquela que tem o poder de criar, de dar vida. Então, nessa luta aí, que é de tantos séculos aí, de uma jornada imensa, e isso foi tentando, as mulheres foram sendo taxadas de bruxas, de malignas, né? Então, se você se destacasse por saber fazer alguma coisa, tivesse alguma habilidade, então você tinha que ser ali paralisada. E nisso, aí foi começando a vir essas regras, essas normas, né? E aí, com medo da fogueira, com medo de morrer, a mulher começou a se calar e se colocar inferior ao homem, né? Se posicionar. A gente aprendeu isso, por isso que é difícil arrancar isso da gente. Isso está enraizado na gente. Então, a gente precisa se libertar desse padrão. Mas a nossa luta continua. Mas para chegar até aqui, que ainda não é fácil, quantas mulheres morreram? Né? Não só na Inquisição, não só na fogueira, mas a gente tem aí desde, né, das irmãs Miramar lá. Né? Porque falam que a primeira mulher de Adão não foi a Eva, foi a Lilith, que não era submissa, que desafiava, que... E demonizar é muito bom, né? Demonizar a mulher. Então, a mulher, ela é a pecadora, a mulher é a pervertida, a mulher é aquela que... Não pode sentir desejo. Não pode, tudo é pecado, ela tem que ser... Se a mulher falar sexualmente aberta por aí, vão julgar, vão falar que ela tá errada, que ela não pode fazer isso, que isso é coisa de homem. Exatamente, exatamente. Então, é um conceito que a gente tem lutado para desconstruir, mas ainda existe muito preconceito. E é uma luta que a gente tem que continuar, né? Porque foi muita gente que morreu, muita mulher que morreu,
são histórias. A gente teve aí agora, recentemente, né, em dezembro, a gente faz a cerimônia do Laço Branco, que é a campanha do Laço Branco para homenagear os homens que Sim. atuam no fim da violência contra as mulheres. Mas por que surgiu essa campanha? Porque lá no Canadá, as primeiras estudantes de engenharia foram assassinadas por um cara que um dia entrou na sala de aula, mandou os caras saírem e atirou nas 14 mulheres que estavam na sala de aula e depois se matou e deixou um bilhete, que era inadmissível estudar com mulher na universidade. Então, é contra essas coisas que a gente luta. E um detalhe, né, que as pessoas pensam, vocês querem ser mais que o homem. Não, a gente não quer ser mais que o homem. A gente só quer direitos iguais. As mulheres não têm que ganhar menos ocupando a mesma função. As mulheres, elas não têm que ser vistas como a prostituta, como a vagabunda, né? E até prostituta a gente não pode ficar falando porque é uma profissão, né? Isso é legalizado aqui. Então, a gente precisa se reciclar. Conceito sobre o LGBT, mais, né? Então, são questões que a gente precisa respeitar o outro como ser humano, não interessa a opção sexual dele, não interessa a religião. As pessoas são livres. Sim. É um absurdo Sim. a imposição. E infelizmente a gente está vendo isso nos nossos mas dias. ela só conseguiu uma promoção porque ela deu pro chefe dela. Sim. É um dos maiores As empresas, absurdos é um local onde existe muito abuso e a gente precisa conscientizar as mulheres. Eu falo não só as mulheres, mas os homens precisam se conscientizar para que a gente possa acabar com essas coisas e olhar para as pessoas não pelo sexo ou pela opção sexual, mas né? por elas serem pessoas. Pessoas, pela capacidade Isso. e pelo que elas representam. Uhum. Ponto. Não interessa o que ela está vestindo, Não. o que ela é, com quem que ela sai, deixa de sair. O problema é dela. Vamos respeitar o limite de cada um. Exatamente. E vamos continuar tentando construir essa sociedade, né? Liberta Uma desse... sociedade difícil. Sim. Você acha que não mais fácil, né? Menos difícil lidar com uma mulher com problema o psicológico ou o físico? Agressão psicológica ou física? Eu acredito que a psicológica, como eu falei, que ela acompanha tudo, Sim. todos os tipos de violência, ela é a mais difícil. Porque mesmo a mulher toda machucada, você tem noção de um caso que chegou para mim durante a pandemia. Um rapaz entrou em contato para ajudar, passou contato de uma moça, e que a moça, o cara agrediu, tinha quebrado os 2 braços dela. Aí eu entrei em contato e tal, e aí ela denunciou, e eles tinham uma casa, né, moravam numa casa alugada, então quando ela fez a denúncia, ele automaticamente, a primeira coisa que ele fez foi ir lá, parece que ele foi preso no dia, né, então ficou com mais raiva ainda. Sim. Então no outro dia, ele foi lá e rompeu o contrato. Falou, agora você se vira. E aí ela foi para casa de uma irmã, que morava numa casinha muito pequena, e ela tinha um bebê de colo, com os 2 braços quebrados. Aí a família dele, né, a mãe dele falou que ele ia alugar a casa para ela, tal, alugou a casa, mas não tinha nada, tal. Daí eu comecei a pedir para as pessoas para a gente conseguir a doação dos móveis, conseguimos a doação dos móveis, como ela tinha uns dias ainda para mudar. Aí ela estava lá e ela com os braços quebrados para segurar o bebê. Então a gente ficou desesperado, né, com essa situação. Mas, infelizmente, esse caso, né, para você ver, você falar da violência psicológica, mesmo uma pessoa nessa situação, os 2 braços quebrados, Ela saiu de casa. ela saiu de casa, alugou, aí quando foi, tinha 10 dias para entregar as coisas. Aí ela falou assim, eu já tô na casa, tem como arrumar as coisas e tal? Eu falei assim, agora é difícil, né? Eu vou ver o que eu posso fazer. Daí eu corri lá no grupo dos voluntários para falar, né, se alguém conhecia, se tinha algum caminhão disponível, papapá. Aí a psicóloga que estava atendendo ela me chamou e falou assim, Cris, ela falou para você? Eu falei, o quê? Ela voltou com ele.
Aí, daí eu fui conversar com ela, eu falei assim, então, eu conversei com a psicóloga, ela falou que você voltou, tal, então agora, assim, a gente faz de tudo pra salvar você, pra preservar. As coisas são suas, nós ganhamos pra você. Mas agora, se você voltou com ela, com ele, mesmo depois de tudo que você passou, você é responsável pela sua vida, Total. né? A gente dá um sermãozinho pra pessoa entender. Então, assim, só que agora, se ele tá com você, ele que pague o caminhão pra ir buscar as coisas. Realmente. Porque não faz sentido. Só que o que é isso? É o problema, a parte psicológica. Ela fez um atendimento e voltou pro cara. Por isso que a gente insiste, faça todos certinho, né? Porque um atendimento é muito pouco, não dá pra mudar a vida da pessoa. E, então, pra mim, a violência psicológica, ela é a que pesa mais. Entendi. Então, nesse caso, o maior desafio para uma mulher sair de um relacionamento abusivo seria ela ultrapassar essa barreira psicológica. Sim, ela sozinha é muito difícil conseguir. Não que não consiga, né? Foi muito difícil para eu conseguir entender o que acontecia comigo. Eu já estava assim, eu gaguejava, eu tinha esquecimento, né? Para você ter ideia, eu já quase morri afogada na banheira, era faca. Eu tenho ponta de faca em todo lugar aqui, ó. Era pelo corpo, aqui até mais fundo, de pancada na cabeça. E assim, era de tudo. E para conseguir entender o que estava acontecendo, depois de 6 anos, eu tive que gravar. Eu tinha gravado várias vezes, mas eu não tinha coragem de ver. E aí, quando eu já estava nessa situação toda aí, assim, demais, eu gravei e no outro dia tive coragem de assistir. Eu ia chorar assistindo. Eu assisti, mas olha que absurdo. Daí as pessoas falam, você não sabe o que acontece. A pessoa sabe, gente, mas ela não entende. Ela sabe perfeitamente tudo. Só que ainda mais que o cara era esquizofrênico. Aí eu tive que assistir, ver eu ali, naquela situação, para entender. Só que aí o que aconteceu antes, eu ficava quieta, apanhando e ficando quieta. Aí quando eu entendi, sem nenhum tratamento, nenhum apoio psicológico, vivendo 6 anos com esquizofrênico, eu surtei. Porque daí eu fiquei com raiva dele. Sim. Aí eu não ficava mais quieta, eu ficava enfrentando ele. E aí foi ficando mais tenso, eu não dormia mais. Aí eu comprei uma câmera pra gravar tudo. 24 horas, porque ele falava que ia me matar dormindo, com facada, com tesourada, com não sei o quê. E eu tinha medo. Só que eu tava totalmente, assim, louca também. Fora de mim já, né? 6 anos vivendo desse jeito. Sim. E eu precisei ver. Então não é fácil. Então a ajuda psicológica é muito importante, a ajuda de um profissional. E aí a pessoa pode procurar o CREAS, né, o CRAS, a ONG, se tiver outras também, mas precisa procurar ajuda para que ela possa realmente entender, para que isso não venha se repetir, porque não adianta você sair de um relacionamento e entrar num outro abusivo, né? Aí não se resolve realmente. Você acha que na pandemia piorou os casos de feminicídio? Então, na pandemia o que aconteceu? Aumentou as denúncias, teve um aumento considerável, né? Mas por causa da convivência dentro de casa, acho que ficou mais insuportável, né? Porque se os caras tinham que trabalhar durante o dia, ela tinha um pouco de paz. Aí vem a pandemia, eles vão lá e Aí culpam não trabalhar. eu fui atender um caso que me ligaram que a mulher, ela era agredida, e já era agredida. E quando veio a pandemia, deram férias, né, pro pessoal, e o agressor ficou lá, então as brigas e as surras eram constantes. E aí eram várias kitnets, assim, no mesmo quintal. Sim. E a vizinha era dona das kitnets, morava no fundo, ela tinha a chave das kitnets. E disse que quando o cara tinha espancado a mulher e saiu, foi no mercado, e ela estava toda machucada, chorando, a mulher foi lá e conseguiu abrir a porta
e escondeu a mulher no mesmo quintal, na casa dela. Então eu fui lá à noite, no domingo, o cara tava no quintal, me viu também, né? Aí a gente foi lá pra conversar, fazer triagem e tentar fazer a denúncia pelo 180 no dia, por incrível que pareça, 5 vezes a gente tentou fazer a denúncia. Graças a Deus depois deu certo. E aí, depois tinha que ir formalizar na delegacia. Mas como fazer? A delegada falou, Cris, vamos fazer o seguinte, marcou comigo, vem que a gente vai fazer uma reunião. Eu estava com outro caso que precisava da polícia, estava atendendo, então eu fui atender esse caso primeiro. E depois a gente ia ter essa reunião. Ela reuniu o pessoal, investigador, o pessoal ali. E daí a gente conseguia achar uma saída, porque assim, o cara me viu. Se ele saber que a vizinha escondeu, a vizinha também está em risco, né? Então, bem delicado. Daí o investigador levantou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente chega lá, eu vou chegar quebrando tudo, chutando, vou pegar ele, vou falar, a gente teve uma denúncia que a sua mulher está desaparecida, você matou ela, que não sei o que, você vai para a delegacia agora, pega ele pro colarinho, enfia no camburão. A Cris fica no carro, a paisana atrás, com a dona lá. Quando a gente sair, elas entram e tiram ela. Aí foi o que foi feito. Aí chegou, o cara entrou, a gente entrou pelo fundo. E nisso, sem falar que desse domingo até segunda, eu fui fazendo os contatos para fazer uma vaquinha, porque na época não tinha esse espaço que a gente tem agora, para a gente pagar a passagem dela para Minas para ir embora. Tentando levantar dinheiro, aberto. E aí fez a denúncia e tal, fui testemunha lá, aí o cara saiu, a gente fechou a delegacia, na verdade, né, tava lá junto, e aí a assistente social da delegacia ajudou a comprar a passagem online. Quando fechou a delegacia, a gente já colocou ela no ônibus lá em Itu para Campinas, e de Campinas ela já ia para a cidade dela, para Minas. Então, é punk. Porque nesse dia tinha a prova da faculdade, foi direto, eu não tava entendendo nada. Nervoso que eu fiquei perdida. Jesus. E uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo, você acha fácil ou muito difícil dela conseguir se relacionar com outra pessoa, com um relacionamento assim, tudo dentro dos conformes, tudo certo? Olha, tem umas mulheres muito corajosas. Tem umas mulheres muito corajosas, não segue a regra, algumas elas conseguem, né, ter um bom relacionamento, mas é aquilo que eu falo, se ela não se tratou, não tratou do trauma, eu não aconselho ninguém a estar numa relação. Aliás, mesmo que ela tenha se tratado, eu acredito que você precisa dar um tempo, sabe, para você se repor, porque assim, principalmente se for muito tempo de relação, às vezes o cara é tão tóxico, com pouco tempo, ele já destruiu tanto dessa mulher, ela não sabe mais do que ela gosta, ela não sabe mais nem quem ela não tem mais identidade. Não tem identidade. Chegou mulheres que você olhava assim e falava assim, nossa, essa coitada deve ter vindo lá da roça, né? E a mulher tinha, sabe, 3 faculdades. Então, você vê o que uma violência psicológica consegue fazer, né? Ela tira a tua capacidade, te reduz. Você acha que você não consegue fazer nada. E tem gente que fica estagnado, que não consegue. Por isso que eu falo, o apoio psicológico, a ONG não pode dar terapia, mas já é uma demonstração de que é um caminho para você se tratar. Então, é importante que depois a mulher... Terapia, gente, não é coisa para louco. Não. Então, você tem que fazer, sabe, se puder fazer a vida inteira, faça. Que nem a gente. Que nem a gente, você acha, a gente lida com todas essas coisas aí, loucas. A gente precisa se reciclar, a gente precisa, porque tem hora que você fica... Meu Deus. Você fica assim, e a gente se relaciona com pessoas o tempo todo, né? No trabalho, nos estudos, no dia a dia, os vizinhos. Então, se a gente luta contra a violência, a gente não pode ser violento também, né? Então
Então, para que ela tenha um relacionamento saudável, ela precisa se respeitar. Eu acredito que se respeitar isso. Trata do trauma, né? Dê um tempo para vocês. É um conselho meu pessoal, não tô falando que é a regra. Sim. Trata de você por um tempo, sabe? Começa a se amar, trata da sua saúde, cuida, né, dos seus sonhos, resgata tudo aquilo que foi perdido, né? Procura um caminho do autoconhecimento, que eu acho que é a grande chave, né, que a gente tem que virar na nossa vida. E quando você vê que tá legal, você vai automaticamente atrair uma pessoa legal para a tua vida. Sim. Então, não tenha pressa, né? Só por... E outra coisa que a gente precisa quebrar um tabu também, né? Que é quanto a parte sexual. Porque tem mulheres que entram numa relação só por causa disso, né? Então, ninguém precisa entrar num relacionamento por causa disso. Então, a gente precisa trabalhar muito essas questões para que a gente possa aí ter mulheres saradas, mas isso parte das próprias mulheres. Sim. Por que a maioria das mulheres elas não denunciam o abuso? Então, por essas questões que a gente falou lá atrás, um dos maiores fatores é o medo, né? Medo de ser morta, a vergonha, né? Do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar. Acho que há formas das pessoas desacreditarem, né? Porque geralmente se passa eu mesma vivia uma imagem de um casal perfeito, né? Então ninguém acreditava. Se eu fosse contar, eu falava, quem vai acreditar? Né? Um Para pastor. dar flores, manda bilhete, ele faz questão de expor essas coisas. Ninguém vai acreditar. A parte financeira, a dependência financeira, a preocupação, né, onde vai morar, para onde que vai colocar os filhos. Que a minha família vai achar. Exatamente. E dentro de uma ameaça, né, que se você, eu te mato, ou você não vai arrumar ninguém, você vai morrer de fome, você não tem, ninguém vai te querer. As mulheres escutam muito isso, né? Então... Não vai achar ninguém melhor do que eu. Sim, e tem aquela coisa que a gente volta para aquela pergunta dos atendimentos em hospitais, enfim, delegacias, que é a capacitação, né? Porque muitas vezes, acho que isso tem mudado, mas a gente tem que sempre estar falando para melhorar cada dia mais. Você vai fazer uma denúncia e aí você é questionada, né? Ah, mas aconteceu isso mesmo? Mas é seu marido. Às vezes ele fez por brincadeira, não? Exatamente, principalmente situação de estupro também, né? Sim. É um absurdo, né? O de estupro é o pior. Você vai lá pra falar que foi estuprado e a pessoa te julga. Fala, mas tava com essa roupa. Você tava fazendo essa hora. Você tava fazendo essa hora na rua. Com essa maquiagem na cara, você tá parecendo uma prostituta. É um absurdo. Então, esse tipo de situação, a gente precisa conscientizar também que é uma violência também, né? É uma violência institucional. E que também, essas pessoas também, não é porque estão trabalhando ali no local, que é um local de denunciar, que elas não possam ser também punidas, né, nessa situação. Então, esse é um motivo que muitas mulheres também até procuram uma delegacia ou chamam a polícia na hora e acabam desistindo por causa do posicionamento desse atendimento, né? Que a gente possa conscientizar cada dia mais para que isso continue mudando e diminuindo. Mas infelizmente ainda existe. E isso é um dos motivos que a mulher desanima. Existem casos que você vai puxar, tem trocentas denúncias. E aí ela fala, não acontece nada. Pra que eu vou denunciar também? Aí depois chega um momento, né, como tem casos que já vieram até a público, que a mulher acaba matando o agressor. Né? Daí ela vai presa. É difícil. Acho que um que mexeu comigo bastante foi de um tempo atrás, de uma fazenda, que o cara entrou na fazenda da mulher pra estuprar ela, e aí ela pegou um rifle e atirou nele, e foi preso por ter atirado no cara que invadiu a casa dela pra estuprar ela. Teve um caso, parece que foi na Baixada, de um bom tempo, a mulher ficou presa, e depois o Ministério Público, ele foi rever a situação e eles consideraram que ela não tinha culpa. Assim, quer dizer, ela matou, mas diante de tudo que ela vivia, da violência psicológica, né, que tinha abuso com filhos também,
Então eles acabaram reconhecendo que não foi certo ela ter ficado naquela situação. Mas isso porque hoje em dia tem se falado bastante sobre isso. Sim. Apesar que a Lei Maria da Penha, eu acho ela maravilhosa, é considerada uma das melhores leis para a mulher do mundo, mas Não é bem na executada. prática existem muitas falhas da parte jurídica. Então, assim, por exemplo, a mulher faz uma denúncia, aquilo gera um processo, né? Um número de processo. Sim. E vai correr direto. Então, se a mulher não tem condições, já está na justiça gratuita. E o agressor, né, que é o maior interessado, tem uns que pagam até 3, 4 advogados para defender ele. Né? E a mulher está contando com aquela justiça gratuita. Não estou desfazendo a justiça gratuita. Mas, às vezes, o advogado não tem conhecimento de nada do caso. Ele só vai ter o contato com a vítima no dia. E aí, tem um monte de coisa que ela não pôde apresentar. E o cara acaba saindo, né? Vamos dizer assim. Porque uma cesta básica, para quem deformou o rosto de uma mulher, eu acho que é muito pouco. Quase nada, praticamente nada. E é difícil pra mulher que sofreu esse abuso entrar num relacionamento saudável depois? Então, eu acho que é a mesma situação, porque assim, Perguntei, Já? Já. é a mesma situação, porque se ela não passa por esse apoio, né, por essa parte psicológica, ela não consegue, não deveria. Tá bom. E o que você acha que uma maneira da sociedade se conscientizar sobre todos esses problemas? Eu acredito que essas coisas essa parte de conscientização deveriam existir mais projetos de lei mesmo, para ser colocado, como eu falei, em escolas. Sim. E Palestras. sim, para que as pessoas pudessem, pelo menos, entender o que é uma situação. Porque muita gente fala assim, eu nunca apanhei, ninguém na minha família, na nossa família não tem isso. Então, mas mesmo que não tenha passado por vizinho pode isso, estar passando. exatamente, mesmo que não tenha passado por isso, a vida não acabou aqui, né? Não. A gente tem amanhã. Pode acontecer com a mãe, com uma irmã, com uma filha, com uma prima, com uma avó, Sim. né? Que teve mulher de quase 100 anos estuprada, gente, misericórdia. Então, Até morto. então, Nossa, exatamente. esse é nojento. Nossa senhora. Necrofilia, né? Necrofilia. E, menina, eu tentei fazer denúncia disso aí, foi difícil, hein? Nossa, eu vi uma reportagem faz acho que uns 2 anos atrás de um cara que ele entrou no cemitério e ele estuprou 3 cadáveres. Que absurdo. E Ixi, acho teve que já vi um de que tudo. que ele trabalhava no necrotério mesmo, e assim que chegavam mulheres bonitas no necrotério, ele estuprava as mulheres antes de fazer a autópsia Isso. pra liberar o corpo. Que absurdo. É uma coisa horrível. A Ele pessoa teve- sofre em vida e depois sofre na morte também. Teve mulheres, algumas mulheres desses caras aí que trabalhavam no necrotério, que elas começaram a ter problema, né? Quando passaram por um ginecologista, eles que o que ela tinha era uma bactéria de cadáver. Então, você vê a que ponto, né, que chega. Então, a gente está vivendo num mundo onde É horrível. eu não tá sei. decadente. Por isso que eu bato na tecla das pessoas cuidarem da sua saúde mental, né? De procurarem ajuda, seja lá, né? Os homens mesmo. Você vê que você tá passando, que o seu nervosismo excedeu, que você tá irritado demais, que você tá ofendendo as pessoas. Procura conversar, procura ajuda, terapia, para poder. Porque, então, é em todos os sentidos. Porque você vê uma pessoa dessa, né? Poxa, isso não é normal, né? É criminoso. E as pessoas terem essa consciência da criminalidade.
abordagem, né? Sim. Que você agredir verbalmente, você agredir moralmente, psicologicamente, você não tem direito de pegar o celular e fazer o que você quer do celular do seu parceiro, do outro. Sim. Tudo tem limites. Tudo tem limites. Eu vi até um caso eu vi acho que era uma psicóloga falando e mostrando a cena, né, de um pai que o filho era adolescente, não queria ir na igreja e ele estava ofendendo e falando, você vai na marra, e pegava e já agredia, Sim. não só em palavras, mas fisicamente. Então, se não mudar essa forma de tratamento, é isso que eu falo, assim, a sociedade está doente, as famílias estão doentes, e o que salva, sabe o que é? Pessoas como vocês, né? Pessoas que se interessam em levar informação, conhecimento e contribuir de alguma maneira para entrar nas casas dessas pessoas, nas mentes dessas pessoas, no coração dessa gente, para que elas possam realmente buscar ajuda. Eu respondi? Respondeu? Você ficou sabendo de um caso que aconteceu em Sorocaba, acho que faz uns 3 anos atrás, de um cara que ele pegava o ônibus, se masturbava dentro do ônibus e jogava o gozo dele em cima das mulheres. Ele se masturbava discretamente e jogava nas mulheres. Teve umas 5 denúncias dele, eles não conseguiram prender ele, mas teve um ônibus que ele entrou e foi fazer isso, e era uma menina, acho que de uns 15, 14 anos que ele fez isso em cima da menina, e aí uns caras que estavam do lado observaram, né, o ato estranho, quando viram a reação da menina, fizeram o motorista parar o ônibus, jogaram ele pra fora do ônibus e deram um cacete nele do lado de fora. Que absurdo, né? Esse foi em Sorocaba? Foi em Sorocaba. Isso que ano, mais ou menos? Acho que foi lá pra 2015, 2016. Porque em São Paulo também, né? Sempre aconteceu isso, né? No metrô, trem, ônibus. E aí foi por isso que surgiu a lei da importunação sexual. Mas foi depois daquele caso também que o cara fez isso com a moça lá, acho que foi no ônibus, e o juiz ainda normalizou a situação, né? Aí houve toda essa repercussão, né, da sociedade em cima, essa cobrança, e aí foi que foi instituída essa lei da importunação sexual. Então, de ficar, que era do encoxar, esfregar. Lembrando que a importunação sexual não é só isso também, encoxar, né? Ficar passando a mão na mulher sem autorização. E assim, quando eu vou dar palestra, principalmente em empresa, eu sempre aviso bastante os homens também, né? Saber os seus limites, porque eles podem sofrer um processo, né? Tem gente que fala, é meu jeito e tal. Mas você sabe se a outra pessoa gosta disso? Mas isso já vai para esse lado, da importunação sexual, do assédio. Então, a gente precisa respeitar também, né, essa aproximação corporal, vamos dizer assim. E quais seriam as medidas de proteção que uma mulher ela pode tomar, ela pode recorrer? Então, hoje em dia a gente tem os canais de denúncia, né, que são, assim, você pode, numa situação que a mulher está sendo agredida ali, né, que ela tá sofrendo agressão naquele momento, eu oriento chamar 190, né, que é a polícia, para vir ali ao local para poder fazer a ocorrência e para socorro. Ou 153, que é a guarda municipal. E numa situação onde ela, que não é naquele momento da violência, vamos dizer, ela apanha, mas ela não conseguiu pedir ajuda ainda. Então, a gente tem o 180, que é o Disque Denúncia, né, que cai direto lá na central da mulher, e da central ela direciona para a cidade. Quando você liga, eles vão te dar um número de protocolo. Aí você anota esse número de protocolo. E você tem que ter um pouco de tempo, porque é um pouco demorado, mas eles escutam tudo que você contar, tudo que você desabafar, sua história. E aí ela vai estar registrando tudo aquilo, e depois ainda tem um questionário bem minucioso para você responder sobre várias questões que às vezes passa até desapercebido, né? Que tem
uma delas. Quando se eu tenho animal em casa, o animal também é agredido? Era coisa que nunca nem tinha passado na minha cabeça, de colocar, incluir isso, porque quando eu morava na Itália, que eu era agredida, a minha cachorrinha ia me defender, ela também apanhava, né? Então, é um questionário bem minucioso, e aí, depois dessa denúncia, eles vão gerar, com aquele número de protocolo, uma denúncia que vai ser encaminhada para a delegacia da mulher da cidade, ou se não tiver, para a delegacia. E aí ela vai ser notificada para comparecer e oficializar, né, assinando essa denúncia. Então a gente tem o 180, o Disque 100 também pode, inclusive é mais para quando tem idoso e criança, mas você também pode fazer esse tipo de denúncia pelo Disque 100. E tem o CREAS, que é o mais recomendado para a mulher procurar na sua cidade. A delegacia, né, da mulher, se não tiver a delegacia da mulher, a delegacia comum. E pode entrar em contato com a gente também, a ONG não pode se calar. A gente sempre avisa, né, da nossa estrutura, que a gente não tem muitas condições, assim, mas a gente faz todo possível e com todo amor e com todo carinho. Quer perguntar mais uma coisa? O abuso pode vir da família também? Tipo, é sempre do marido, mas é da família. Um pai abusar de um filho, um avô, um tio, uma prima. Sim, com certeza. E não tem ordem certa isso. Pode acontecer de qualquer forma. Dessas pessoas falam, mas só fala dos homens. É que os índices de violência, geralmente é o companheiro, né? O marido, o namorado e tal. Mas não necessariamente seja esse o autor sempre, né? Então tem caso de filhos que agridem as mães, filhas que agridem mãe que agride filha, né? No caso, violenta criança, tem caso até de mulher que faz isso. Filha, né? Teve um caso que nós entendemos que a senhora de idade, ela foi à delegacia, a filha tirou sangue dela, e aí ela não quis finalizar a denúncia, porque ela achava que ela ia estar pecando se ela fizesse a denúncia contra a filha. Então eles procuraram a ONG e muito complicada a situação quando envolve questões religiosas, né? Para você poder libertar, entender, porque as mulheres elas transferem a culpa pro demônio, entendeu? Aí teve um caso de uma moça de lá acho que era Rio Grande, faz muito tempo esse caso. O cara batia nela, espancava, estuprava. E nesse dia que ela procurou ajuda, foi através de um outro rapaz do Facebook que pediu para entrar em contato. Ele quebrou a vassoura nas costas dela, assim. Nossa. E aí, ela lá, daí ela falava, não, é porque eu quebrei o jejum e eu não fiz jejum, porque ele tá possuído, não sei o que, eu vou vencer isso na oração. Então daí demorou, assim, foi muito tempo de conversa, até que realmente ela conseguiu entender que não era só uma questão, pode até ser uma questão espiritual, mas que ela precisava, né, de uma ação. E ela conseguiu denunciar, mudou de cidade, e graças a Deus colocou um ponto final. Nossa, mas é muito difícil convencer, porque espiritualiza, né? Total. Para finalizar a nossa conversa, a gente gostaria de saber se existe alguma ajuda do governo estadual, municipal, para a ONG, para as ONGs no geral, se eles se conscientizam sobre isso, se eles mandam ajuda, se eles estão a par da situação. Então, existe, inclusive como é uma situação de muita vulnerabilidade, a violência contra a mulher, ou violência doméstica, a mulher que está nessa situação, os filhos, tudo, essa verba seria até maior, né? Mas assim, de tanto dinheiro que precisa ser liberado, existe um mínimo de casas para isso. Agora em São Paulo parece que abriu uma casa da mulher, né? Então
Mas é pouco para demanda. Você vê, a gente que trabalha sem ajuda, a gente nunca teve fila do meio do ano passado para cá, a gente está com uma fila de espera. Então não dá para atender todo mundo, porque a gente só conta com voluntário. Então existe a verba, existe sim. Agora, o que precisa é de sempre alguém apresentar esse projeto, né? Então, os deputados podem fazer isso, podem trazer verbas para as ONGs, tem as emendas. Então, essa ajuda pode vir, desde que a pessoa se interesse, né? Até o próprio município pode ajudar. Eu, sinceramente, eu ando bem decepcionada, por isso que eu ando com as minhas pernas. Porque, acredito, se a rede pública te manda, encaminha os casos, é porque ela reconhece, né, a nossa utilidade pública. Sim. Mas eu não entendo como que não ajuda, né? Então, já fizemos pedidos, tal, já formalizamos, mas a gente não teve ajuda nenhuma nesse sentido. Então, não sei. Assim, é difícil. Triste. Mas a gente conta, se alguém tiver interesse em ajudar, né? Não só a ONG Não Posso Me Calar, mas as outras ONGs que trabalham, mas é muito escasso. Então, por isso que a gente precisa mesmo de ajuda. Mas tem que ser alguém que olhe e fale, né? Vou ajudar, vou apoiar. Então, a gente fica na espera. Né? Enquanto isso, a gente conta com a ajuda das pessoas. Sim. A gente tem um bazar, né? Online. Então, as pessoas, a gente arrecada, a gente ganha as doações, que essas doações, elas são tanto para venda como para ajuda das mulheres, porque aquilo que elas precisam, elas pegam ali, entendeu? Então, com esse dinheiro é que a gente consegue manter aluguel, as despesas, e as pessoas ajudam também, no caso, se eu estou precisando de leite, estou precisando de alimentos, mas assim, às vezes a demanda é tão grande, eu tenho uma cesta básica para 10, como que eu faço? Então, é complicado, né? Então, toda ajuda é bem-vinda, mas quem acaba mantendo a ONG são as pessoas que são solidárias, né? Então, a gente tá, sempre procura ser muito transparente. Quem quiser visitar, só agendar. A gente não atende ninguém sem agendamento, até porque, assim, se eu tô atendendo alguém, às vezes as mulheres choram, gritam, né? Então, a psicóloga, então ela tem que ter aquele momento dela ali para ela estar reservada. Sim. Ou se tiver gente acolhida na casa, então a gente tem um cuidado. Então, a gente recebe as pessoas, mas precisa ser agendado. Aí é agendado, a gente mostra o trabalho, a gente recebe muito pessoal de faculdade, né, para fazer trabalho, para saber como funciona. E as portas são abertas, quem quiser conhecer, para ver de perto. E qualquer ajuda é bem-vinda. Você gostaria de deixar alguma mensagem para essas mulheres? Um recado? Com certeza. Que a nossa vida, ela é uma só. A nossa vida, ela é importante, né? A nossa existência é importante. E que a gente tem sempre uma oportunidade de ressignificar. A gente não precisa, a gente não está feliz num relacionamento, mesmo que não seja nesse extremo, mas seja por causa de palavras, né, de ofensas. Então, rompa com esse relacionamento. Né? Procure ajuda de um profissional, liberte-se dessa dependência emocional, procure cuidar dos seus traumas, cuidar do seu interior. Muitas vezes a gente cuida, né, só do exterior, academia, cabeleireiro, não sei o quê, e não cuida do seu interior. Então a gente precisa cuidar das nossas feridas, se entender, se compreender, busca ajuda e ressignifique a vida. Porque não é porque a gente sofreu hoje que a gente vai morrer desse jeito ou que vai ser para a vida inteira. E seja qual for a crença que foi assim impregnada na nossa vida, né? Com respeito, eu digo isso. Se ela cria assim, tudo bem. Mas pensa um pouco se Deus vai querer que uma mulher viva dessa maneira, né? Que o próprio Jesus nasceu do ventre da Maria, precisou da mulher para nascer,
né? Então, que ela ressignifique isso, a importância que ela tem. Se ela tem filhos, o que que ela vai... Qual o futuro dessas crianças? Ainda dá tempo. Eu sei que não é fácil, né? As mulheres que recomeçam, eu tive que recomeçar, eu não cheguei aonde eu quero ainda, porque assim, é difícil. Então tem várias coisas nessa sociedade que a gente vive, é o preconceito, depois de uma certa idade você não consegue trabalho, teve uma época que eu tive que fazer faxina, mas assim, eu me recuso a ser sustentada por um homem, eu me recuso a depender financeiramente, emocionalmente de qualquer pessoa. Então, que ela comece a pensar nisso. Em vez de ficar lá chorando e tal, vai fazer um curso, vai estudar, né? Vai para uma academia, vai fazer alguma coisa que você gosta, que te dê prazer, né? Comece a ressignificar e construa a sua vida com a base em você mesmo, né? E assim a gente consegue não entrar mais em outro tipo de relação semelhante ou parecida, porque ninguém vai nos fazer feliz se a gente não for feliz com a gente mesmo. Acima de tudo, façam terapia. Faça terapia. E em situação de violência, denuncie.